Olá, como vão? Esse é o canal Descanse em Sobrenatural. Esse é o vídeo do erro que se refere ao erro 79 desse livro aqui, que já está pronto, mas está em fase de correção. E eu ainda não lancei ele porque eu estou terminando. Eu ajudei a organizar um outro livro de outra coisa, né? Um livro familiar até. E estou esperando sair ele para depois colocar esse em pauta. Então, esse é o vídeo do erro 79, né? Referente ao capítulo 14 do vídeo 15, que tem os erros de 78 a 81, tá? A gente já falou do erro 78, é aquele, e disse Deus, todo se refere ao versículo, penúltimo versículo do capítulo 1 de Gênesis, que é o versículo 29, né? Eu vou ler o versículo, mostrar os erros. Primeiro eu fiz de um jeito, mas agora no livro vai sair de outro jeito. O erro 78 vai ser, então vamos lá, ao versículo 29, o penúltimo da capítulo 1 de Gênesis. E disse Deus, erro 78, e eis que vos tenho dado, esse aqui, só isso já seria o erro 79, e o erro 80 seria toda erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Essa mesóclise ser-vos-á para mantimento. Ser-vos-á está horrível, mas a Bíblia adora mesóclise, então tem um monte delas. Dar-te-ei fica melhor. Bom, então vamos lá. O erro 79 é, eis que vos tenho dado. E eu vou explicar por quê. Aí a gente tem que sair um pouquinho da parte teológica para ir para a parte psicológica do entendimento da mente humana, né? Um pouco de psicanálise, né, e psicologia, para entender como funciona a mente humana em alguns casos específicos. Nesse caso específico, nós vamos falar o seguinte, e aí você vai aprender uma coisa nova, né? Porque os investigadores, quando estão testando uma história de alguém, né, existe um truque muito velho, qualquer investigador sabe disso, qualquer psicólogo sabe disso, pede para o cara contar a história de trás para frente. Você pensou aí por quê? Por quê? Porque a nossa mente não tem noção temporal. A noção temporal vem do meio. E eu vou explicar porque você vai entender fácil. Então, toda mentira, ela não tem linha do tempo. Ela não tem cronologia. Ela é montada num pacotão só. O cara inventa, porque é tudo inventado na mesma hora. Não houve experiências para construir isso. As experiências do meio que constrói a temporalidade da nossa mente. E por que eu digo que a nossa mente não tem noção temporal? É simples. Você já viu, nunca tenha passado, espero que não, que você deita e dorme, e quando você acorda, se você deitou no dia 8, você pensa que vai acordar no dia 9. Isso, todo mundo faz isso. Mas se você sofrer uma cirurgia, sofrer qualquer coisa e ficar 5 dias, ou 1000 anos, né, e o ambiente que você acordar seja o mesmo que você dormiu, você vai acreditar que você está acordando no dia seguinte. Pode ser que seja 2 dias depois, pode ser que seja horas totalmente diferentes, pode ser que seja 1000 anos depois. Você simplesmente não tem, porque o cérebro da gente não trabalha com linha de tempo cronológica. Isso é uma invenção nossa, humana, e em relação ao meio, né? O tempo é uma percepção que a gente tem do meio, né? Inclusive, já se tem várias experiências com espeleologia. Espeleologia é o estudo de cavernas, tá? Aprende isso também. Quando os caras são colocados em caverna, o regime de trabalho deles, que em tese nosso aqui é de 24 horas, porque a gente respeita o regime solar, né? Eles fazem regimes temporais, às vezes 36, 40 horas. O dia deles passa a ser esse. Claro que eles passam a dormir mais, né? Mas sem a noção de tempo externo, o seu dia se altera profundamente. Isso já foi verificado várias vezes. Espeleologia e outras coisas. Então, o que acontece? Uma mentira, ela sempre tem a tendência a perder a cronologia, né? Quanto mais complexa a mentira, mais ela perde a cronologia, etc. E o exemplo é essa frase aqui. Eis que vos tenho dado. Quem dá algo a alguém. Eis que vos tenho dado é bonito quando você chega na igreja e fala, e Deus disse, eis que vos tenho dado, então tudo é nosso. Não, imbecil. Seu religioso, cabeça de vento, falta de cérebro, falta de percepção. Por isso que você não percebe nada. Você vê, que linda frase. Eis que vos tenho dado para alguém. Tem algum ser humano criado nesse momento? Foi criado algum ser humano?
existe algum ser humano para você dar alguma coisa? Além de Deus estar falando sozinho, ninguém saber com quem está falando, e ninguém está lá para ouvir dizer que está falando isso, além dessa mentirada toda, ainda tem a falta de nexo de não existir ninguém. Aí vem né, o teólogo, o apologeta, ou um pentelho, imbecil, chato pra caracoles, me fala assim, não, porque Deus é onisciente. Ele também é onisciente quando aconteceu o dilúvio, ele matou todo mundo, foi a onisciência dele saber que ia dar errado. Tá bom, mas a onisciência de Deus é variável. Ele às vezes é, às vezes não é, né? Porque, claro, a invenção aí pode ser, pode não ser. Mentira é fácil, né? Então, mas, independente da onisciência, ele falaria isso para quem, se não tinha ninguém? Com onisciência ou sem onisciência, não sabendo, então, eis que vos tenho dado quando vocês passarem a existir. É essa frase? Você que está querendo salvar essa bosta desse livro, você é um idiota, né? Eu já falei, todo religioso tem 50% de idiotia, por isso que são os caras mais facilmente manipulados para se enganar, né? Enganar desde levar para a guerra a tomar a grana, né? Não é à toa que... E quanto mais fundamentalista, mais idiota é, né? Nega ciência, etc, tal, né? Mas aí o cara suspende o culto de cura por causa da pandemia. Vocês tenho certeza que algumas coisas foram mortas nessa pandemia, mas o que foi menos morto foi ser humano. O que mataram com mais força foi o tal do mercado, foi o tal da corrente protestante de cura, de enriquecimento. Isso foi assassinado e vai ser depois julgado ao longo dos próximos tempos, vai ser demonstrado isso, que esses todos vão sair mortos. Então, voltando aqui, eis que vos tenho dado é a própria mentira, a essência da mentira. Porque um Deus que não fez nenhum ser humano falaria isso para ninguém estar ouvindo, para ninguém que ainda está existindo, sabendo que alguém que vai ter ostentado quando vocês passarem a existir. Não, ele falou porque ele sabia que existia. Lorota, né? Ele não falou nada, isso é uma invenção, isso foi colocado aí pelos construtores, mas como os construtores estão contando mentira, a mentira, volta a falar, ela não tem relação de fluxo temporal. Como é que eis que vos tenho dado para ninguém, você não criou ninguém ainda. Então Deus já está ligado a um certo destino, ele está destinado a isso também, é isso? Pensa bem, só burrice. Eis que vos tenho dado é um erro clamoroso de lógica, de bom senso e uma besteira sem fim. Se alguém deu algo a alguém, e tudo mentira, tá? Não deu nada, porque o que ele diz que é seu é um monte de besteira. Tem planta venenosa, tem fruto venenoso, tem árvore venenosa, tem planta que não tem semente, é tudo mentira. Mas mesmo sendo mentira, só dele falar, eu vos tenho dado, está provado que isso é uma mentira. Quem tem um mínimo de lucidez, de interpretação, de lógica, que lê isso aqui vai falar, bom, isso aqui é mentira. Deus não pode ter falado isso. Porque aí Deus fica num dilema entre ser um idiota completo ou isso ser uma mentira. Você escolhe, tá? Fica a critério seu. Bem, é isso, então, e quem dá a alguém, dá alguma coisa, ele não deu nada, porque você sabe que nada foi dado pra gente, né? E dá para alguém que existe, e não existia ninguém. Então, eis que vos tenho dado é uma mentira sem fim. Então, agora eu vou umas recomendações e os informes. Recomendações primeiro. Eu recomendo os seguintes canais. Professor Fábio Oliveira, tá? Excelente canal. Tem um nome lá que eu esqueci agora. Antônio Miranda, também excelente canal. Né? Tá faltando um outro. O lá de Manaus, do Pará, que eu esqueci o nome agora. Você me desculpa, tá? Tô querendo lembrar seu nome, mas não lembrei. E o Fábio Sabino, que é um teólogo, etc., mas ele não fala essas besteiras não, ele sabe muito bem o que está falando, quer aprender. Os outros, Marcos Eberli, Naum, aquele outro de Barbinha, Rodrigo Silva, chamados cientistas criacionistas, tudo 171. Eu sempre desafio todos a debater isso aqui, ó. Debate o que eu falo que é mentira no meu livro. Sabe quantos vão aparecer? Não é aquele orifício de saída final do processo digestivo, não. Mas é isso, 0. Não vai aparecer nenhum, porque eles não vão debater, porque eu vou enfiar a burdoada neles, vou desmoralizar. Então eles gostam de falar para ovelha, né? Eles gostam de falar para ovelha, cara. Entendeu? Ó glória! Ô glória! É isso que esse pessoal fala, porque esse pessoal não pensa como... em média, 55% das pessoas
do cérebro das pessoas, as pessoas religiosas têm 55% do cérebro delas idiotia, tá? Ou seja, por isso que são os mais enganáveis, né? Agora, os fundamentalistas têm mais de 90% de idiotia. Esses são idiota mesmo. É tão idiota que o cara toma dízimo, toma oferta, e diz que ele vai ficar rico, e diz tudo quanto é bobagem, e eles acreditam, né? O único que fica rico é o próprio pastor. São esses estelionatários da fé. Todos eles, tudo estelionatário da fé. Se pedir o dízimo, pode anotar, 99,9% é estelionatário da fé, quer se dar bem, né? Porque não é que eu seja contra o rateio do custeio da entidade religiosa em si. Não sou contra o rateio, mas sou a favor do rateio. Senta, a despesa do mês é essa, gente, vamos ratear. O cara pede o dízimo porque o quanto ele pegar, ele rateia o que tem de ratear que não rateia, que ele não pede oferta, e o resto ele embolsa. Por isso que o Edir Macedo tem casa de 10, 15, 20 milhões, etc. Sem nunca ter feito nada, só surrupiando dos trouxas que dão para ele. Tem mais é que dá trouxa? Dá mesmo. Sustenta ele e vive na miséria. É o que você merece, trouxa. Tá? Então são os canais que eu falei. Uma outra, avisa o seguinte, a partir de quarta-feira, agora, né? Nós estamos no dia 9, dia 10, entre 8 e 10 horas, provavelmente às 9 horas da quarta-feira agora, eu vou abrir uma live, né, para discutir todos os erros que eu apresento nesse livro, com direito a qualquer um falar. E eu vou usar a tecnologia que eu já mostrei para vocês no canal do Fábio e no canal do Antônio Miranda. Tá? Vocês podem ligar para o celular e vão falar comigo direto, né? Ao vivo e a cores. Todo mundo pode, tudo quanto é crente maluco, quer debater, desmantelo o argumento de todos de vocês. E eu quero que vocês venham para mim. Quero enfrentamento. Tá? Não tem problema com enfrentamento, não. Claro que ninguém quer me enfrentar, né? Ninguém quer apanhar, então ninguém vai me enfrentar, né? Vai meter o pé e correr. Todos eles fingem que não me ouvem. Todos eles. Eu falo que todo cara que defende o criacionismo é um picareta ou um jumento. Ou ambos. Todos. Os 4 que eu citei aqui. Não existe nenhum tipo de antropologia ou paleontologia bíblica. Isso é mentira. Não existe isso. Isso é picaretagem. Tá? Mas, deixando isso de lado, já dei todos os informes, eu tenho de recomendar um livro, né? Então, um livro, eu vou recomendar esse livro aqui, porque é um dos contratualistas famosos, Hobbes, Rousseau e... esqueci o nome do outro. Tá aqui, ó. Uma investigação sobre os princípios morais. Ah, por quê? Porque todo mundo fala que sem a presença da Bíblia não haveria moral. Mentira! A Bíblia é um livro roubado, gente. Os protestantes roubaram ela inteiramente. Protestante é ladrão sem vergonha, né? Roubaram direto. Roubaram o Novo Testamento dos católicos e o Antigo Testamento dos judeus. O mais recente na época que eles roubaram. Os católicos roubaram o Antigo Testamento dos judeus e inventaram o Novo Testamento. Os islâmicos roubaram o Novo Testamento dos católicos, o Antigo Testamento dos judeus e inventaram o Corão, né? E os judeus roubaram todas as histórias egípcias e mesopotâmicas de seus sucessores locais e inventaram, colocaram no livro deles, se é que não roubaram mais coisas. Ou seja, as religiões, de uma maneira geral, são formadas através do roubo, do furto. Então a moralidade de não roubarás já cai por aí. Aí tem aquela assim, a moral cristã é aquela, não matarás? Não, lê a Bíblia, manda matar criança, furar a barriga de mulher com criança dentro, etc. Mata tudo, né? Manda castrar, arrancar saco e pinto dos outros, tá. Então violência não é o problema. Depois, misoginia, lotado. A favor da escravidão, direto. A favor do estupro, tá lá. Se tomem posse todas as mulheres que não foram contaminadas por outros homens, né? E porque ele pede às vezes, que sabe que não está grávida, só que ele não sabia que podia engravidar mesmo virgem, eu fico sabendo. Acho que era meio burrinho. E por final, o incesto, né? Aquela passagem lá de Sodoma e Gomorra no final, as 2 filhas. Porque esses contos eram para ser simbólicos, mas como os caras não têm bom senso, eles transformam tudo em coisa literal, né? Então a literalidade da Bíblia é uma profunda e completa idiotice e só imbecil e picareta defende isso. O picareta com interesse. E o imbecil por burrice. Sempre é assim, né? E se você defende a literalidade bíblica, você escolhe onde você está. Se você está entre os imbecis
ou se está entre os picaretas. Mas em um desses lugares você vai estar, você não pode fugir disso. Tá ok? É isso aí, um abraço e faltam poucos vídeos para chegar ao 84 e acabar o livro sair. Valeu, tchau.